Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos, isso mesmo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre números racionais. Oxe, professora, aqui não me estranha, tenha calma. Não tem nada de estranho, não tem nada de difícil. Hoje a aula vai ser um docinho e eu nem trouxe nenhum tipo de bombom, hein? Na verdade, a gente vai conversar sobre números racionais e a representação numa reta numérica. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a simbologia dos números, certo? A gente não vai fazer muitos cálculos hoje. A gente vai identificar os números racionais numa reta numérica, tá certo? Mas antes, vocês sabem que eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês, né? Todo mundo sabe que existem aqueles recadinhos, né? Você que está me assistindo agora, ao vivo, pela TV Nova Nordeste, no canal 22.3, já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? E está esperando o quê? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já manda teu recado para mim. Além de acompanhar as aulas pelo aplicativo, você ainda pode mandar mensagens ao vivo, isso mesmo. E quem está comigo para receber essas mensagens, para que eu saiba o que você escreveu para mim, é a professora Abigail Viana. E aí, professora, tudo certo? Maravilhoso, português, amiga, participaram assim, foi maravilhoso. Participativos. E já estou vendo que matemática será igual. Pedro está de volta. Olha, Pedro, aí Pedro, eu estava com saudade. Pedro, eu estava com saudade de você. O William, que já colocando o tema completinho da aula para os colegas perceberem aqui. Muito bem. Pedro dando um bom dia, Caio também, então eles estão aí animados para a aula, como a gente também está. Olha aí, bom dia para todo mundo, né? Assistiram uma aula bem interessante de língua portuguesa, né? A colocação dos porquês, não foi? Isso. Ou eu estou enganada? Eu estou atenta, vocês acham que eu não assisto? O professor Givanilson estava na interação, mas eu estava do outro lado acompanhando a aula da professora Abigail também, tá certo? Para me ajudar na acessibilidade, para garantir que mais pessoas consigam acompanhar, né, as nossas aulas, Késia está aqui fazendo aquele trabalho que eu sempre digo para vocês, que eu amo, que eu admiro, a interpretação de Libras. Sem essa equipe maravilhosa, a gente, professor, também não vai para frente, né? E claro, né, a produção maravilhosa que está aqui garantindo, né, para que você assista as nossas aulas na íntegra, né, para garantir o acesso, para garantir que vocês consigam mandar as mensagens, para garantir que vocês consigam assistir pela TV. Professor, eu não consegui nem baixar o aplicativo e nem deu tempo de assistir a sua aula. O que é que eu vou fazer? Vai lá no canal do YouTube e acessa canal Educa Recife. Canal Educa Recife. Lá as aulas estão todas disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Isso mesmo. Teve uma dúvida? Volta lá. Não tem motivo para não acompanhar e ficar com qualquer dúvida. Mas se ficar, deixa lá teu comentário que a gente responde. Recapitulando, aplicativo, TV e canal do YouTube. Vamos embora começar a nossa aula. A gente vai começar entendendo um pouco sobre o que são os números racionais. Quando a gente fala de números racionais, são elementos numéricos que podem ser representados em forma de fração, por exemplo, que é o que a gente vai utilizar hoje, tá? Professora, mas a senhora me disse nas aulas de fração, e eu assisti as aulas de números decimais, que pode haver uma representação de fração em números decimais. Isso é verdade? É verdade. E isso também faz parte dos números racionais. Mas aí é outra história, é outra aula que também está saindo do forno para você.
Hoje, a gente vai concentrar essa simbologia numa reta numérica a partir de uma fração. O conjunto dos racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Quando a gente está falando de fração, a gente vai falar de como o número ele pode ser dividido, né? Quando a gente fala de fração, a gente fala de divisão em partes iguais. Não foi assim que a gente aprendeu em fração? Aqui com os números racionais e suas representações, não será diferente. O que eu vou querer de vocês hoje é que vocês entendam como essas identificações elas acontecem. Eu já começo com um primeiro exemplo para você. Aqui eu tenho como se fosse uma reta numérica. O mais conhecido, né, a reta numérica, que a gente pode ter uma semelhança, né, a gente pode ter algum contato, é a régua. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Não tem a reguinha? Você vai ter os números maiores e você vai ter os números menores. Numa reta numérica, normalmente, essa régua que a gente tem, ela é medida, né? Sua unidade de medida é o centímetro, certo? 1 centímetro, né? De 0 a 1 centímetro. De 1 a 2, 2 centímetros. Mas vocês já pararam para pensar que esse centímetro, ele está dividido em pequenos tracinhos? Se você tem uma régua aí na sua casa, você pode perceber. Do número 0 ao número 1. Haverão vários tracinhos pequenos. Nesse caso, é a representação dos milímetros. Mas pensa comigo. Do 0 ao 1 é o meu inteiro, né? Passou 1 centímetro. Mas eu posso, e a gente já aprendeu, que eu posso dividir esse inteiro em partes. E essas partes são esses traços pequenos que a gente conhece normalmente como milímetro. E foi o que eu fiz aqui, ó. Eu só ampliei a imagem, né? É como se eu tivesse o trecho da minha régua do 0 ao 1. Ok? Até aí a gente tem... Pensa comigo, olha para a tua régua que tem vários tracinhos, certo? A gente vai trabalhar essa reta numérica em várias divisões. O que eu quero que vocês se concentrem hoje é nessa figura. Na reta que vai de 0 a 1. Por quê? Eu tenho um inteiro. Um inteiro. Se eu tivesse, por exemplo, utilizando essa mesa, é como se fosse isso daqui, ó. Esta minha fita não está inteira? É o meu inteiro. De 0 a 1. Eu tenho o meu inteiro. E vocês sabem muito bem que eu posso fazer uma divisão das diversas formas, né? Se eu quiser, eu posso dividir em 2 partes. Eu vou ter o que aqui, quinto ano? Metade. Ó, fiz nada demais, só peguei o meu inteiro, preste atenção na fita, e dividi. Pensa, quando a gente fala de fração, a gente fala em divisão em partes iguais, beleza? Eu peguei a minha fita e dividi na metade, que é aqui a minha primeira perguntinha. Como é que eu faço para representar essa metade? Eu só vou pegar a minha fitinha e dividir. Somente. Onde? Cada trecho, ó, vale meio. Pronto, é só isso. Eu tenho a primeira metade e a segunda metade, claro que já vai formar o meu inteiro, porque a gente já entendeu que cada parte dessa vale metade. Cada parte dessa aqui eu vou cortar só para vocês terem noção. Mas aí eu não preciso cortar. Cada pedaço dessa fita vai valer um
meio. E na reta numérica, eu represento dessa forma. Eu não dividi em duas partes, então, a primeira parte vale meio e a segunda parte vale o outro. Cada partezinha vale metade. Pode prestar atenção aqui, ó, metade. Eu tenho metade em partes iguais. Quando a gente fala de números racionais em reta numérica, a gente precisa prestar atenção em quantas partes a gente vai dividir. E presta atenção comigo, lembra em fração que eu disse que o denominador é a quantidade total da nossa divisão. Se aqui eu tenho o número 2, eu vou dividir em duas partes, quinto ano. Por isso que é metade. Ou 1/2. Preste atenção na leitura das frações, aí não tem nada de 1/2, não. É 1/2 ou metade. Tem mais exemplos? Tenho mais exemplos para vocês. Como é que eu representaria essa fração aqui? Presta atenção. Responde para mim no chat. Se eu tiver mais um, eu vou fazer de cor diferente agora. Se eu tiver o meu inteiro, pensa que esse trecho sempre será a nossa referência, porque será o nosso inteiro. Ó. A minha fita está inteira. Onde eu vou localizar na reta a fração 2/3? Responde no chat para mim em quantas vezes eu vou dividir a minha reta numérica, a minha fita. Responde para mim aí rapidinho. Em quantas vezes eu vou dividir no total? Presta atenção na estrutura da fração. Responde para mim rapidinho. E aí, professora? Já respondeu, o Jean disse que você vai dividir em 3 partes. Perfeitamente. E aí? Difícil? Se eu quero identificar a minha fração 2/3, eu já sei que eu vou precisar dividir a minha fita em 3 partes. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Pensa comigo, quinto ano. Eu preciso dividir em partes iguais. Eu preciso dividir em partes iguais. E é o que eu vou fazer aqui. A minha fita está aqui já, ó, dividida. E a leitura será daquele mesmo jeito. Eu tenho meu primeiro terço, ó. Daqui para cá eu tenho 1/3. Daqui para cá eu vou ter 2/3. E claro, aqui será 3/3, mas 3/3, 3 partes de 3 é um inteiro. Por isso que esse 1 não sai daqui, tá? Porque quando eu chego nele, é porque eu já tenho o meu inteiro. Mas a gente está querendo falar de fração. A gente está falando de números racionais, beleza? Então, presta atenção. Eu dividi, fica atento aí. A minha identificação, eu queria 2/3. Depois que você fizer a divisão, você vai fazendo a contagem normal, ó. Eu tenho o meu primeiro terço aqui. Aqui eu tenho 2/3. Eu tenho aqui, por que 2/3? Gente, aqui eu já tenho 2 partes das 3. É só isso. Professora, não entendi a contagem. Pensa no desenho. Ele não pediu aqui 1/3, não. Ele pediu aqui 2/3. Então, a minha representação na minha reta, ela tem que indicar os 2/3. Se eu pulo aqui, se eu venho do 0 ao 1, é o meu 1/3. Se eu tivesse pedido 1/3, aí você diria, professora, meu 1/3 vai ser localizado aqui, na primeira parte da minha fita. Mas eu disse que não. Eu disse 2/3. Então, você só vai 1/3, 2/3. 2 partes das 3 que foi dividida. Aqui na fita é como se eu fizesse assim. 1/3, cada partezinha não vale 1/3,
mas eu quero 2/3. É como se eu pegasse 2/3 desse, que é a parte que eu quero. Eu quero 2 das 3 partes que eu tinha. 2 partes das 3 que eu dividi. Somente isso. Lembrando, gente, isso é para a gente fazer identificação dos números racionais numa reta numérica. Professora, por que a senhora está falando de fração? Mas quando a gente vai para régua mesmo, a gente usa os decimais. Gente, a gente pode fazer uma equivalência tranquilamente de fração para números decimais, tá? Teremos uma aula sobre isso. Então, já que eu vou querer 2/3 aqui na minha reta, tá? Representado. E aqui na minha mesa, eu também. É como se eu quisesse 2 partes das 3 que eu dividi. Tem mais uma, professora? Tem mais uma? Tem mais uma. E eu quero que você participe para mim no chat. Agora eu quero saber como é que eu vou identificar a fração 3/4. 3/4. Quinto ano. Eu vou dividir esse meu inteiro em quantas partes no total? Responde para mim rapidinho aí no chat. Em quantas partes eu vou dividir o meu inteiro? Vou trocar de cor aqui. Professora Abigail, será que eles já responderam? Já, eu acredito que eles acertaram. Viu? Será que eles O Martim acertaram? respondeu 4. 4. Gente, denominador, a quantidade total que eu vou dividir o meu inteiro. Então, eu vou pegar a minha fita e vou dividir em 4 partes. Deixa eu só deixar bem direitinho aqui. Em 4 partes. É a primeira coisa que eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4. Somente. Quanto vale cada parte dessa? Cada uma delas. Responde para mim aí no chat. Enquanto eu estou deixando bem dobradinha a minha fita. Quanto vale cada partezinha dessa? Responde. Eu dividi o meu total, eu sei que são 4 partes. O meu total, o meu denominador. Mas se eu te perguntar, cada parte dessa vale quanto? E aí, professora? Chegou aqui, o William respondeu 1/4. 1/4. Cada parte da minha fitinha, que eu dividi em 4 partes, vale 1/4. Uma parte do total que eu dividi, que são 4. Então, cada partezinha, ó, 1/4. E se eu vier para cá, será quanto? 2/4. E se eu vier para cá, 3/4, ó. 1/4, 2/4, 3/4. Na nossa fita aqui, é como se eu dissesse assim, eu vou utilizar 3/4. Preste atenção antes de eu cortar. Eu dividi em 4 partes, como tá aí, certo? Essa vai ser a minha representação, que ele quis saber onde está a fração 3/4 na minha reta numérica ali, certo? 3/4 é como se eu pegasse, se eu fosse utilizar esses 3/4, eu utilizaria 3 das 4 que eu dividi. Só isso. Representação em reta numérica é isso. A gente precisa entender quantas partes foi dividida a minha reta, né? Em quantas partes foi dividido essa parte do inteiro. E depois eu vou posicionando. Lembrando, gente, você só vai contando, né? Ó, eu tenho 1/4, 2/4, 3/4. Repito, porque sempre tem um no final ali. Por quê? Se eu fosse continuar, seria 4/4. Então, 4 partes de 4 é a mesma coisa que 1 inteiro. Por isso que vocês estão vendo sempre o número 1 ali, tá? Tem mais, professora? Tem mais. Como é que eu representaria 3/5 numa reta numérica
numa situação como essa, eu vou dividir a minha reta numérica, eu vou dividir esse meu espaço, esse meu inteiro, em quantas partes? 3/5. Isso. Eu vou dividir em 5 partes. Está vendo como é fácil? Você nunca mais vai errar essa questão, viu? Porque exemplo a gente tem demais aqui. Eu trouxe propositalmente, que eu não quero o quinto ano falhando em números racionais, hein? Principalmente porque a gente já trabalhou dias sobre fração, beleza? E números decimais a gente já trabalhou também. Então, para eu conseguir achar a minha fração 3/5 na minha reta numérica, eu preciso primeiramente fazer a divisão do meu inteiro. Se a fração é 3/5, eu vou dividir em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz isso. Vou fazer aqui. Eu ficaria até meio-dia, rapaz, dando essa aula. Mas vocês sabem que a produção não deixa, né? Já eles já estão acenando para mim daqui a pouco. Mas um dia eu vou conseguir, quinto ano. Um dia a gente vai ter um intensivão do quinto ano. E eu vou ficar até meio-dia aqui só trabalhando matemática com vocês. Ó, peguei a minha fita e dividi em 5. Como a gente já vinha fazendo nas outras fitas também. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, professora? Agora a gente vai achar onde está a fração 3/5. Ó, 1/5, 2/5, 3/5. Claro que aqui continua, né? Ó, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 1 inteiro. Mas eu pedi a fração 3/5. É como se eu fosse utilizar 3 partes das 5 que eu dividi. Joia? Beleza? E agora, para eu conseguir fazer essa representação, 5/6, eu vou dividir em quantas partes? Oi? Isso. Eu disse que a minha fração é 5/6. Então, eu vou dividir em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somente. E agora? Aquela jogadinha que você já conhece, que você já está dominando, né? Porque eu já passei muitos exemplos, ó. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Olha onde é que está na minha reta. 5/6. Vai fazendo a contagem, ó. Uma parte de 6, 2 partes de 6, 3 partes de 6, 4 partes de 6, 5 partes de 6. 5/6. Tranquilo, quinto ano. Joia, tá todo mundo craque, já vão conseguir responder isso na escola? Eu tenho certeza que sim. E eu tenho mais 2 exemplozinhos bem facinhos que eu quero que você responda para mim no chat, certo? Fica atento aí. Dessa vez, eu trouxe um pouquinho maior e eu não coloquei a representação. Agora é você que vai me dizer. Que representação numérica encontraremos abaixo? E agora? Primeiro de tudo, eu dividi essa minha fita em quantas vezes? E aí? Olha, mesmo esqueminha. Aqui é meu inteiro, hein? Que eu dividi em algumas partes. Responde para mim no chat e eu não vou falar por enquanto. Em quantas partes eu dividi essa minha fita, esse meu inteiro? Será que vocês vão conseguir responder? E aí, professora? A Anne e o Jean disseram 8. E 8 partes, né? E a Janiele, eu acho que ela já está dizendo aonde a setinha está. Porque ela colocou 3/8. Eu
Não preciso ficar mais até meio-dia, porque você está completamente correta, muito bem. A lógica que você utilizou é verdadeira e correta. E os outros também acertaram. Isso. Eu dividi, minha gente, em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8. Só a contagem. 1/8, 2/8, 3/8. É a nossa resposta. Vocês são excelentes, vocês são maravilhosos. Só para fechar, para eu ir embora, né? Para não cortarem meu microfone aqui, porque eu não vou poder ficar até meio-dia mais uma vez. Que representação numérica encontraremos abaixo? Agora eu peguei um trechinho de uma régua e coloquei a minha seta. Eu dividi esse meu inteiro em quantas partes? Pensa, aquele trechinho da régua que vai de 1 centímetro para outro, tem quantas partes? Conta para mim rapidinho para eu ir embora. Para eu ir embora feliz, né? Porque vocês hoje arrasaram. Eu divido normalmente na minha reta em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Preste atenção. Agora diz para mim, onde está a minha seta? Que fração representaria? E já aí, chegou. Professora? O Jean disse 6/10. Pode se despedir feliz da vida. Vou me despedir super feliz, porque a resposta de fato é 6/10. Eu já aproveito, né, para agradecer a professora Abigail. Eu realmente vou sair daqui muito feliz, porque a aula foi dada um show, porque eles acertaram tudo, né? E que maravilhoso. Muito obrigada. Eles estão de parabéns e continuem assim na terceira aula. Arrasaram na primeira, arrasaram na segunda. Não será diferente daqui a pouquinho na terceira aula. Olha aí, aplausos. Olha aí, muito bem, muito bem. E hoje eu vou me despedir batendo palmas para vocês de fato. Eu espero te encontrar numa próxima oportunidade. Foi maravilhosa a aula e eu conto com você em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.